Olá, saudações a você que veio aqui assistir esse vídeo, que eu considero muito importante porque ele abre uma série de eventos que traremos neste canal, Mundo Filosófico. Nesse vídeo nós vamos discutir a importância de entender o despertar. Olhar por despertar não como algo que ocorre forçosamente ou porque você acredita que isso exista, mas sim porque a sua consciência encontra-se em um momento em que precisa acompanhar a evolução daquilo que está ao seu redor. Então é um chamado que você sente dentro de você e que ele ocorre gradativamente, até que você se sente engajado em boa parte do seu momento de vida, em tudo aquilo que encontra, que ressoa, que tem ressonância com a sua vontade de existir. E você começa a enfrentar diversas questões internas. Então vamos discutir neste vídeo alguns pontos e alguns dos grandes pensadores que refletem profundamente sobre o que é o despertar. Nós preparamos então um documento que é a síntese de alguns dos pensadores que discutem sobre o despertar de forma direta ou indireta. Daqueles das quais estamos listando, pode ser que aquele conceito que nós estamos apontando não seja algo que se extraia diretamente dos textos ou das palavras daquele pensador, mas sim da síntese do pensamento dele. É possível extrair, da forma como a pessoa se posiciona, escreve ou fala, que aquele texto condiz com ele. E no final, nós faremos uma reflexão breve, que seria a concatenação daquilo que é essencial e que está presente em todos os grandes pensadores, para que a gente possa se valer daquilo que já foi estudado e trazido pelos grandes sobre o que se diz respeito do despertar da consciência. Eu espero que seja útil. Então nós temos uma relação dos principais pensadores sobre o despertar da consciência. E o que dizem esses pensadores? Começamos com Blavatsky, que é da Teosofia. Ela diz, a visão dela sobre o despertar da consciência é a realização da unidade espiritual como um todo. A alma desperta para verdades ocultas e para o seu propósito cósmico. Já Trigueirinho diz que é a sintonia com planos superiores de consciência. Ele cita o mental superior, o intuitivo, o monádico. Ele diz que requer silêncio interior e entrega para encontrar esse despertar. Chico Xavier, por sua vez, não diz diretamente, abertamente sobre o despertar, mas ele fala sobre a evolução do espírito e diz que se alcança pelo progresso moral e espiritual do espírito. Então subentende-se que despertar é amar, é servir, é perdoar e evoluir continuamente. Dentro da mesma linha de teosofia, um dos seguidores de Blavatsky, temos Arthur Paulo, que diz que o despertar envolve a ativação dos corpos sutis e da consciência nos planos astral, mental e causal. Um despertar progressivo. Outra seguidora de Blavatsky, Annie Besant, diz que o progresso gradual de autoconhecimento espiritual é alcançado pela vivência de virtudes, o estudo do ocultismo e a prática altruísta. Alice Bailey, um pouco mais contemporânea, diz que despertar é alinhar a personalidade com a alma, depois com o espírito. Fala-se em iniciações sucessivas da alma. Indo para uma linha mais oriental, Patanjali, dos Sutras de Yoga, diz que despertar é a libertação do ego e a união com o Purusha, que é o ser. É atingido pela meditação, desapego e disciplina. De forma científica, ainda que não seja mainstream, mas bem famoso, Mikio Kaku, com seus maravilhosos livros, sugere que a consciência é a habilidade de modelar o futuro e simular possibilidades, algo que pode evoluir. Ele não fala diretamente sobre o despertar, mas fala sobre o que é a consciência e que ela evolui. Do mesmo modo, Amit Goswami, que é um físico quântico, diz que a consciência é a base do ser, não é o cérebro. Então, algo que nós não entendemos exatamente como funciona pela física convencional. E ele cita, em algumas passagens, algo que podemos descrever como despertar. E ele diz então que esse despertar é o reconhecimento do eu quântico e sua integração com o todo. Já na Índia, como Ramana e Yogananda e outros, que são yogis indianos, dizem que o despertar é perceber o Atma, que é o eu real, além do corpo e da mente, usando a meditação, a devoção e o serviço, que são os caminhos. Alguns mestres do Tibete dizem que a mente desperta é clara luz da vacuidade. O estado desperto é o reconhecimento direto da natureza búdica. Já no Egito e talvez na Grécia, em Hermes Trismegisto, Thoth, dizem que o despertar é o domínio das leis do universo, é a sabedoria que une espírito e matéria. Como diz uma das leis do Hermetismo, no Kybalion, o que está em cima é como o que está embaixo. Então despertar é tornar-se um mago, é aquele que conhece e aplica as leis universais. É o autodomínio e a transmutação interna que se tornam essenciais no processo de despertar. Já Gurdjieff disse que a maioria vive num sono hipnótico e despertar é tornar-se consciente de si, observador e assumir o comando interior. Veja que, de uma forma geral, todos dizem que o despertar é uma progressão da consciência.
se começa numa espécie de sono hipnótico, ou outros citam aprendendo a servir, a ser como é a natureza, né? Sempre servir, a gente deixar um pouco de olhar para dentro de uma forma egoística, olhando para o que a gente precisa, o que a gente quer, e esse olhar para dentro tem que ser ressignificado para um olhar em que nós tentamos entender o que somos. Somente entendemos o que nós somos hoje, ou como estamos, é que podemos entender qual é a trajetória que é necessária para alcançarmos um melhor entendimento para que possamos evoluir enquanto seres humanos, e aí como espírito, alma, e assim por consequência. Então, despertar nada mais é do que você cair por si e perceber a necessidade de evolução. Então, ser desperto significa que você entendeu que vivemos aqui numa espécie de realidade programada, ou uma realidade feita para que a gente possa evoluir e aprender, mas por qual razão? Para qual outra realidade estamos então trabalhando? Esta é a realidade fim, meio ou é o começo? Esta é a reflexão. De qualquer forma, o que se sabe é que ela é intermediária, porque se existe a morte como passagem e disse lá que existe a eternidade, se aqui não somos eternos, então partimos do princípio que aqui não é a eternidade. Então aqui é um rito de passagem, é um intermédio, é talvez algo que precisa evoluir, é um processo. Então o despertar é compreender este processo, como nós estamos em relação a ele, como podemos evoluir nele e como ele pode ser útil não só para nós, mas para o todo, para o projeto divino, o projeto cósmico e universal. E agora trazemos para vocês uma espécie de integração dos conceitos, o que chamo de concatenação de ideias. Então é um pequeno parágrafo que reflete o que tem na essência de todos os pensadores sobre o que é o despertar. E aqui vai. O despertar da consciência é o processo profundo e contínuo de transcendência da percepção ordinária do eu, no qual o indivíduo se reconhece como parte de uma realidade maior, universal e interconectada. Esse processo envolve autoconhecimento, dissolução do ego ilusório, expansão da percepção multidimensional e sintonia com leis espirituais superiores. O despertar não é um ponto final, mas uma jornada em espiral rumo à união com o todo, marcada por amor, sabedoria, verdade e serviço. Veja como esse parágrafo é profundo. Ele fala que nós temos que buscar, na verdade, o entendimento do que nós somos, que parte somos deste todo, como nós podemos interagir com o universo, receber dele informações para que a gente possa entender o que nós somos, para que servimos ou o que somos. Pois somente aí nós começamos a entender que será que realmente eu estou no caminho certo? O despertar não é o caminho, não é o final da trajetória, mas é entender que algo precisa ser feito, que fazemos parte de algo e que nós precisamos relembrar o que de fato nós somos. Então, despertar é sair desse sonho que nos deixa acreditando que, hora após hora, tudo o que tem ocorrido é o normal. E talvez seja, mas há algo mais que pode nos fazer muito maiores do que nós acreditamos que somos. E para isso, precisamos estar sempre refletindo o que eu sou, para o que eu sirvo. E aí, então, encontrar um dia a verdadeira liberdade e a verdadeira verdade. Como Cristo dizia, conheça a verdade e ela vos libertará. Então, o despertar é o gatilho, é o primeiro ponto, é a primeira fagulha que te faz querer buscar essa verdade. E assim, buscando sempre o caminho da evolução. Busquem o seu despertar interno, não porque é um caminho a ser melhor que os outros, muito pelo contrário, para perceber que somos uma gota d'água dentro deste oceano, mas entender que somos uma gota, mas fazemos parte de algo muito maior. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sino, compartilhe o canal, comente o que você acha, traga suas experiências para que a gente possa ir conversando aqui no chat do próprio vídeo. E não esqueça de ficar de olho nos próximos vídeos. E recomende para os amigos também que você gostaria que entendesse o que é o despertar. E eu estou à disposição para servir o que for necessário para ajudá-los nesse processo de despertar. E até a próxima, hein? Um grande abraço.